Bom, o último tipo de gráfico, eu diria, de distribuição que a gente tem, e esse tipo de gráfico foge de todo o resto que a gente viu até o momento, porque essencialmente a gente viu derivadas do histograma sendo construído de formas diferentes, é o Hugplot. E o Hugplot é o gráfico cuja tradução para o português se chama trama de tapete, se não me engano. E a ideia da trama de tapete, ela é um gráfico que eu diria que é bem especial, vamos dizer, porque a ideia dele é mostrar o histograma, mas mostrar o histograma de uma maneira bem peculiar, que é por meio de distribuições marginais. Então eu vou mostrar o Hugplot aqui, de um gráfico de IDEB aí. E aí, vocês estão olhando para isso e estão falando o que é isso. Essencialmente, a ideia do Hugplot é tentar, eu diria que é mais fácil pelo Hugplot você conseguir inferir qual que é o melhor tipo de distribuição que representa esse gráfico. A ideia do Hugplot é que eu mostre, por meio da distância entre cada barra, qual que é a concentração de pontos. Então, se as barras são equidistantes, como é o caso do que está aqui, eu tenho o mais próximo do que seria uma distribuição normal, que é aquela curvinha que a gente viu com um pico no centro, né, e nas pontas ficando mais distante. Então, uma distribuição normal mostraria isso aqui como barras equidistantes. E aí eu tenho como... Aqui está meio difícil de enxergar, mas eu tenho como alterar parâmetros desse cara, como por exemplo, height igual a 0.1, e vamos colocar line width igual a 2. E aí agora a gente vai ver essas barras um pouco mais verticalizadas. Então, para uma distribuição normal, as barras vão ficar quase que equidistantes. Para uma distribuição, como é o caso do QT Desktop Aluno, que é uma distribuição muito concentrada no começo, o que a gente vai ver? A gente vai ver as barras muito próximas aqui no começo, depois elas indo lá para frente, elas ficando com uma distância bastante maior. E veja que uma das vantagens do Hugplot, por exemplo, a gente tem aquele valor de 8.888, talvez isso seja para 2020, então vou colocar 2020 aqui, mas só para poder comparar, que é ele já remove automaticamente pontos de outlier. Tá? Então veja que ele removeu lá o cara. E, diferente do Histplot, né, se a gente plotar aqui, deixa eu tirar esse cara e colocar o Histplot, onde a gente quase não consegue enxergar os pontos que estão lá para a direita, né? Tá vendo? Não dá para enxergar os pontos que estão para a direita. Mal dá para enxergar os pontos que estão aqui no começo. O Hugplot, ele vai me permitir ver melhor a minha concentração de pontos, especialmente quando eu tenho essas características de ter um gráfico que tem uma certa quantidade de outliers. Então ele tem essas facilidades. E, como sempre, um gráfico de trama de tapete vai ter todos aqueles parâmetros que a gente já conhece. Por exemplo, eu colocar aqui o Hue igual a, por exemplo, TP dependência. E aí eu vou conseguir enxergar várias distribuições e conjuntos. Só que, obviamente, isso não é recomendado, né? Porque eu, por exemplo, sou daltônico. Eu não estou conseguindo enxergar metade das cores que estão mostradas aqui. Então não é exatamente um gráfico onde que favorece esse tipo de visualização, mas é um gráfico que pode favorecer a visualização do caso 2D aqui, que eu vou colocar aqui embaixo. Vamos colocar aqui o QT Desktop Aluno, pode ser no eixo X mesmo, e no eixo Y nós vamos colocar o IDEB aí. Eu não vou colocar log scale para nada, e aí a gente vai poder enxergar a nossa distribuição. Opa! Coloquei o KDE plot. Então deixa eu cancelar isso aqui. Isso aqui tem que ser Hug plot. Vamos dar uma pausinha aqui. E aqui está o meu gráfico 1 por 1. Só que você veja que ele tem menos utilidade do que todos os outros gráficos que a gente viu de 2 dimensões.
Porque ele foi desenhado para ser unidimensional, essencialmente. A única coisa que vocês vão notar de diferente com relação ao gráfico que a gente tinha antes, por exemplo, do DBI, é que ele vê que ele tem uns reforços em termos de cores em algumas barras aqui, porque é justamente na combinação de pontos. Então você consegue ter um pouco a ideia de concentração, mas ele não é um gráfico que é recomendado para visualizações bidimensionais.